Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Angélica, você está em mais um vídeo comigo. Nesse canal eu falo de desenvolvimento pessoal, planejamento financeiro, organização pessoal, criatividade, YouTube marketing e muitos outros assuntos. Se tudo isso te agrada, já se inscreve aqui no canal para me ajudar. Hoje eu quero bater um papo com você, assim, bem descontraído, tá? Sem muito roteiro aqui. Eu quero falar com você sobre algumas coisas engraçadas, né, que acontecem na vida. E a gente fica pensando assim, que mundo que a gente está? Eu vou te explicar melhor. Eu ganhei essa agenda aqui, né? Eu fiz até um vídeo falando que eu iria me organizar durante o ano com ela. Eu adorei a agenda, gente. Eu achei assim a agenda muito graciosa, ó. Ela é muito bonita mesmo, tá? Tem bastante campo aqui interessante para se organizar, né? Tem aqui o calendário, que é algo que é muito útil para mim. Eu gosto de anotar algumas datas específicas e tudo mais. Tem a parte aqui do planejamento anual, tá? Mês a mês, né? Tem essa parte aqui que eu achei muito legal, que é meu ano em pixels, né? Eu achei bem interessante porque eu vou pintando aqui o dia a dia, né? E aí tem Perdão, eu vou pintando aqui mês a mês e aqui tem os dias do mês, né? E aqui do lado eu posso colocar a cor que significa aquele dia. Então, por exemplo, eu coloquei aqui dia 3 de amarelinho, porque significa que eu estava satisfeita. Aí a cor e o sentimento ali, cada um atribui o seu, né? Aí tem essa parte do controle de saúde, tem a parte aqui de anotações de dentista, médico, visão do ano, né? A parte das leituras também, que eu achei bem interessante, controle de logins, controle de senhas, Pix, enfim. Tem aqui espaços que são interessantes, que dá para anotar. Só que o que me chamou a atenção foi um espaço aqui que estava reservado para séries, né? Um espaço reservado para minhas séries favoritas. E eu até ri bastante, assim, inclusive com a pessoa que me deu, porque ela também comprou um igual. Porque, veja bem, você tem esse espaço aqui, né? E assim, contempla várias folhas, tá vendo? E aí fala sobre. É um espaço reservado para você anotar as suas séries favoritas, onde assistir, a temporada, os episódios, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte: em que horário do meu dia eu vou ter essa disponibilidade de maratonar uma série, assim, de assistir uma série de ponta a ponta para poder preencher todos esses campos, né? Eu fiquei pensando, poxa vida, até a parte dos livros, né, que eu queria muito realmente ser bem assídua, preencher, até a parte dos livros, eu acho que é demais, eu acho que é demais, assim, porque o que acontece? Esse tipo de agenda favorece a produtividade exacerbada, né? Aquela produtividade ali que vai mais pelo número e não realmente pela experiência. Só para você entender, é diferente de eu falar para você assim, olha, eu vou ler 24 livros nesse ano, né? Aí eu vou lá e leio só para poder preencher esses campos aqui. É diferente de eu te falar assim, olha, eu vou ler um livro a cada 2 meses, um livro a cada 3 meses, ou eu vou ler 5 páginas por dia, né? Mas eu vou ler porque eu quero que isso se torne um hábito na minha vida, eu quero melhorar a minha escrita, né? Então, assim, não é para você performar, é para você realmente se desenvolver, né? E assim, tudo bem, tem muitos filmes, tem muitas séries que nos fazem pensar, que nos fazem refletir, né? Mas não são muitos e não são o suficiente para poder preencher tudo isso aqui ao longo do ano,
né? Se você é um jovem adulto como eu, que precisa trabalhar, fica fora aí no mínimo, 8 horas por dia, né? De segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, às vezes até no domingo. Você tem os seus afazeres domésticos, você tem que dar atenção para um filho, para uma esposa, um esposo, um namorado, uma namorada, você tem que estudar, você tem que ter lazer, você tem que cuidar de si mesmo. Se você for colocar na balança, você não vai ter espaço para preencher todos esses campos aqui, né? E aí é bem interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes são os mínimos detalhes que fazem diferença, sabe? Eu comecei a escrever muito mais esse ano e comecei a colocar as coisas no papel, desde sentimentos a projetos, né, a sonhos, a também planejamento financeiro. Eu estou escrevendo, e eu percebi que é muito importante a gente ter consciência do que realmente importa pra gente, do que realmente vai fazer a diferença na nossa vida e vai fazer a gente realmente se desenvolver, né? Porque às vezes a gente tá com o pensamento errado sobre o que é meta, né? A gente tá querendo performar um número que não condiz com a nossa realidade, né? E que às vezes nem faz sentido pra gente. Eu lembro que eu segui aqui um influenciador muito grande aqui no YouTube, e na época ele tinha acabado de atingir 800 mil reais investidos, né? E ele era um investidor profissional. Os vídeos dele era que falava que ele era um investidor profissional e mostrava a rotina de um investidor, né? Então, o que, que um investidor faz o dia inteiro se ele pode viver só do investimento dele, né? Ele abandonou o emprego, né? Pediu demissão, e tinha assim um tempo livre surreal, né? Imagina você ter ali seu dia inteiro livre para você fazer o que você quiser. E aí ele se colocou uma meta de ler 50 livros no ano, né? Aí eu peguei e naquela época eu admirei muito isso, sabe? Eu achei muito admirável, porque eu falei, realmente é um privilégio. Quem consegue ler 50 livros no ano, né? É um privilégio. E aí acontece que chegou no final do ano e essa pessoa com todo esse tempo não conseguiu ler 50 livros no ano, não atingiu essa meta. De certa forma, ali ainda me deu um estímulo, sabe? Me deu uma motivação também para tentar, nem que seja ao menos, chegar perto dessa meta também, né? Eu lembro também que ele tinha uma meta também de fazer exercícios no ano. Então, o ano tem 365 dias no ano, 365 dias, e ele tinha ali uma meta de 200 e poucos dias que ele iria fazer exercício, né? E aí eu falei, poxa, que legal, eu também vou pra cima e tudo mais, tal. E aí foi passando o ano e eu percebi que pra mim não dava, né? Tava muito pesada aquela rotina. E chegou no final do ano, ele foi ali e falou, olha, gente, felizmente eu não atingi as minhas metas, né? Porque aconteceu isso, e eu percebi que eu também estava equivocada e tudo mais. Então, veja só, é até engraçado, né? Como a gente se cobra, como a gente quer performar, como a gente quer ser produtivo, sem que às vezes a gente, sendo que às vezes a gente nem tem como de forma realista manter isso, manter esse pique, manter, sabe, essa vida, né? É uma vida que a gente projetou com base em outra pessoa, né? Na vida de outra pessoa. Só que às vezes a nossa vida não comporta, né, toda essa alta performance. Então, assim, é muito importante a gente refletir sobre o que realmente é importante pra gente, sobre o que realmente faz diferença na nossa vida, sobre o que realmente a gente quer acompanhar, sobre o que a gente
sobre o hábito que realmente cabe na nossa rotina, o hábito que vai fazer a diferença na nossa vida, e não o hábito que a gente vê nas redes sociais e que parece inofensivo, parece que vai te trazer muito progresso, mas às vezes só vai te frustrar, sabe? Só vai te fazer deixar de gostar de algum hobby, né, algum passatempo, porque você ali esgotou todas as suas forças tentando atingir algo que é inalcançável, uma performance que é inalcançável e que talvez não vá fazer sentido nenhum para você, né? Então fica essa reflexão aí, tá certo? Porque eu fiquei pensando aqui em relação à minha agendinha, né? Que eu fiquei pensando, bom, tem campos que ok, vai fazer diferença para mim, eu vou preencher e tá ok, eu vou levar adiante. Mas tem campos que não tem porquê, sabe? Não, isso aqui realmente não tem como encaixar na minha rotina, não tem nem por que eu encaixar. Não é algo que eu goste tanto de fazer, né? Então, assim, realmente a gente precisa ter maturidade para entender o que é bom pra gente, o que não é, e estar bem com isso, né? Talvez é incrível pra gente ver outra pessoa performando de uma forma surreal em algumas dessas situações, algumas áreas da vida, mas que talvez a pessoa ela tenha uma vida tão propícia àquilo que se torna inalcançável para você, para mim, que é uma pessoa comum, né, conseguir ter a mesma rotina. Só que a gente precisa estar muito bem resolvido com isso. A gente precisa estar com os pés no chão, né, e entender que cada um tem um momento na vida, cada um está vivendo uma história na vida e está tudo bem, né? Quanto mais a gente se autoconhece, menos frustrado a gente fica com metas irreais. E a gente tende a ter mais os pés no chão, né? E a criar metas que realmente a gente vai conseguir atingir. Bom, eu espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui para não me delongar demais e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!